O Brasil enfrenta um grave momento de insegurança jurídica, crise institucional, a marcha da insensatez prossegue. Me refiro à tentativa de golpe em curso, que desestabiliza o país e nos faz passar por situações completamente inaceitáveis em uma democracia, em um país democrático. Quero aqui também registrar e, portanto, lamentar que o presidente interino da Câmara dos Deputados, deputado Valdir Maranhão, tenha voltado atrás em sua decisão de anular a sessão da Câmara que aprovou a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidenta Dilma. De qualquer maneira, senhor presidente, os fatos que aconteceram no Congresso Nacional nos últimos dias deixaram ainda mais claro que a decisão de se colocar ou tirar uma presidenta eleita por 54 milhões de cidadãos está ao bel prazer das decisões monocráticas de um outro ocupante de cargos no parlamento brasileiro. Não podemos aceitar, repito, que o afastamento de uma presidenta, pena máxima imposta a uma nação, já que revoga a representação concedida nas urnas pela maioria do povo, fique nas mãos de um ou outro presidente desta ou daquela casa. Primeiro, é o senhor Eduardo Cunha, que dá andamento ao processo de impeachment por mera vingança. Portanto, comete uma série de arbitrariedades até se chegar naquele circo de horrores, naquele espetáculo grotesco que foi a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Depois, o presidente interino, repito, da casa vizinha, resolve sanar nulidades do processo, anulando a sessão. Decisão essa que, infelizmente, senador Jorge Viana, teve ignorada aqui pela presidência da nossa casa. Nós aqui queremos reafirmar que o apelo que fizemos ontem para que o senador Renan acolhesse a decisão que havia sido tomada naquele momento pelo presidente da casa vizinha, o deputado Valdir Maranhão, de pedir a nulidade das 3 sessões realizadas na Câmara que trataram do processo de impeachment da presidenta Dilma. Até porque, mesmo o deputado Valdir Maranhão, debaixo de muita pressão que ele sofreu, tendo revogado depois a sua decisão, mas nós queremos dizer que isso, o ato dele ter revogado a decisão que ele havia tomado, a nosso ver acertada, não tira de maneira nenhuma os argumentos que ele utilizava, repito, para considerar nula as sessões que trataram exatamente do pedido de impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados. Até porque os argumentos para continuar a luta no sentido de pedir a nulidade daquele processo permanecem. Por quê? Porque o processo é eivado de vícios, na medida em que, por exemplo, houve fechamento da questão do partido, na medida em que houve manifestação prévia de votos, na medida em que houve, inclusive, a ausência de resolução da Câmara, ou seja, o resultado da Câmara dos Deputados foi enviado ao Senado Federal, não por uma resolução, como manda o regimento, como manda a própria Constituição, mas sim através de ofício. Por isso que a Advocacia Geral da União, hoje, mais uma vez, senadora Vanessa reiterou que vai entrar com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a nulidade desse processo, pedindo, portanto, a anulação desse impeachment, que para nós, nas circunstâncias em que foi apresentado, tanto na Câmara como no Senado, não passa de uma fraude jurídica e de uma farsa política.
Por isso, senhor presidente, que eu quero mais uma vez aqui declarar, né, o nosso descontentamento, a nossa indignação, a nossa revolta diante de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Não é à toa, inclusive, que hoje nós vimos, né, os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país realizando manifestações democráticas, portanto, contestando e expressando todo o seu descontentamento, toda a sua indignação, toda a sua revolta diante do que está acontecendo, que é a violação à Constituição, que é esse golpe parlamentar, esse golpe branco, esse golpe de Estado em curso, travestido de pedido de impeachment. Eu quero aqui saudar a Frente Brasil Popular, eu quero aqui saudar a Frente Povo Sem Medo, que hoje, portanto, liderou e está liderando todas essas manifestações, as mobilizações que estão acontecendo em todo o país em defesa da democracia e contra o golpe de Estado em curso. Quero aqui, inclusive, destacar o papel da UNE, da UBS, quero aqui destacar, portanto, o papel de estudantes de várias universidades públicas que estão promovendo, realizando atos em defesa da democracia e contra o golpe. Entre essas universidades, quero aqui destacar mais uma vez a mobilização dos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá do meu estado, a Universidade Federal do Semiárido, os estudantes também do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Rio Grande do Norte, do IFRN, até porque os estudantes sabem, né, o que significa a conquista da democracia, na medida em que é na democracia que a gente pode lutar para fazer avançar o direito à educação do povo brasileiro. E foi isso, inclusive, que aconteceu nesses últimos 12, 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Podemos, com certeza, construir um ciclo, né, de avanços e conquistas importantes para a educação do nosso país. E os estudantes sabem, tanto os estudantes das escolas públicas como os estudantes das universidades, sabem que esse projeto generoso de não só preservar as conquistas no campo da educação, mas de avançar através do novo Plano Nacional de Educação, sabe que esse projeto está seriamente ameaçado se a gente vier a ter, na presidência desse país, um governo golpista, porque não passou pela via do voto popular, e um governo, inclusive, que já anunciou ao Brasil qual é o seu programa, inclusive, para a educação. Eu não estou inventando, não, está lá no programa do PMDB, desvincular as receitas orçamentárias para a área da educação, para a área da saúde. Isso é um desastre. Se isso vier a ser implementado, significaria o fim do SUS. Se isso vier a ser implementado, significaria inviabilizar o novo Plano Nacional de Educação e, portanto, impor um retrocesso sem limites à história de luta do povo brasileiro para fazer avançar no direito à educação. Por isso, senhor presidente, que eu quero aqui dizer que as manifestações de hoje, elas têm um caráter democrático. Na verdade, as manifestações que os trabalhadores e trabalhadoras, várias categorias, né, de trabalhadores e trabalhadoras, vários setores da sociedade, essas manifestações que estão sendo realizadas em todo o país, elas têm um caráter democrático, repito, no sentido exatamente de expressar o seu repúdio, o seu descontentamento diante do que está acontecendo no país, portanto, em defesa da democracia e contra o golpe. E aqui cabe, senador Jorge Viana, exatamente uma pergunta, uma reflexão. Qual estabilidade que poderemos esperar se um vice-presidente que não teve voto, que não constava na cédula para ser candidato a presidente da República, portanto, qual estabilidade que podemos esperar se um vice-presidente que não tem apoio algum e que é um dos principais conspiradores dessa trama
Só para concluir, senhor presidente, chegar ao poder. Isso é uma reflexão, né, que a sociedade precisa fazer e fazê-la com muita seriedade e com muita responsabilidade. Por fim, senhor presidente, quero aqui também só fazer o registro que ontem, na Comissão de Direitos Humanos, o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o secretário-geral da OEA enfatizaram também que o processo está eivado de nulidade. Tanto é que o advogado-geral da União, o ministro José Eduardo Cardoso, também já avisou que vai recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por fim, senhor presidente, quero aqui dizer que se aproxima, né, o dia em que o plenário desta Casa vai votar o relatório que tratou da denúncia da presidenta Dilma. Eu quero só, mais uma vez aqui, expressar com muita serenidade que eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. É claro que a correlação de forças aqui no Senado, nessa fase da admissibilidade, nos é desfavorável, mas o processo não termina aqui, nem a história termina aqui de maneira nenhuma. Vai ter muita luta. Nós vamos continuar denunciando esse golpe que, a nosso ver, é a maior fraude jurídica, é a maior farsa política, na medida em que querem caçar uma presidenta sem comprovação de crime de responsabilidade. E eu não tenho nenhuma dúvida que a história não perdoará os que deixarem seu carimbo nessa tentativa de golpe parlamentar travestido de pedido de impeachment. Assim como governos golpistas